Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema muito comum da prática trabalhista, do processo do trabalho, e por essa razão ela é uma das questões que mais cai na prova da OAB. Eu quero conversar com vocês hoje sobre exceção de pré-executividade. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sininho de notificações, peço que vocês dêem um like e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de processo do trabalho e esses temas muito comuns na prova do OAB. Hoje, o tema de hoje, como eu já falei, quero falar sobre exceção de pré-executividade, ou como alguns doutrinadores denominam, objeção à pré-executividade. Esse tema, ele vem desde o CPC passado, desde o Código de Processo Civil passado. Ele não tinha uma normativização legal, mas ainda assim, com base numa construção jurisprudencial, isso vem sendo utilizado há muitos anos. E a exceção de pré-executividade, ela tem força e aplicabilidade no processo civil e no processo do trabalho. E por essa razão é uma questão de prova do OAB. Por quê, pessoal? A partir do momento que você tem um tema que gera uma certa controvérsia em não ter previsão legal por um lado, mas por outro lado a jurisprudência ela se debruça nessa aplicabilidade ou não desse instituto, desse instrumento já na fase de execução, é lógico que o examinador da banca do OAB ele se interessa. E outra coisa, isso é utilizado com muita frequência no processo civil e há bastante tempo utilizado no processo do trabalho. E por que a exceção de pré-executividade ela é muito utilizada no processo do trabalho? Meus amigos, vejam bem, lá na fase de execução, depois de concluído o processo de conhecimento e a fase recursal, não temos outra alternativa senão já irmos para a execução do título executivo. E alguns momentos nós nos deparamos da seguinte forma: no exato momento da execução, quando a parte executada, a parte devedora, ela for citada, intimada para pagar ou oferecer bens à penhora, qual é a possibilidade que ela tem? Ou ela paga, ou ela intima bens, ou ela coloca bens à disposição do juízo, ela nomeia bens à penhora, ou ela vai lá e vai ajuizar os embargos à execução. Só que, para que a parte entre com os embargos à execução, ela tem que garantir o juízo. É isso mesmo, meus amigos. Na hora dos embargos à execução, o executado ele precisa garantir o juízo. E é essa a diferença da exceção de pré-executividade. Como ela no primeiro momento ela não tem normativização, o que acontece? O legislador também não colocou nenhuma informação que desse ensejo, que obrigasse o executado a garantir o juízo. Então, a exceção de pré-executividade nada mais é do que uma petição que você informa alguma ilegalidade, você informa uma nulidade do título executivo. Você vai fazer uma petição e você não vai precisar garantir o juízo. Essa é uma das maiores características da exceção de pré-executividade. Ela não necessita da garantia do juízo. E como é que vai funcionar isso? Na hora da citação do executado, para ele garantir o juízo, ou nomear bens à penhora,
ou ele já partir para um pagamento de forma espontânea, ele verificando que há nesse processo uma nulidade de execução, conforme nós conhecemos lá no artigo 803 do Código de Processo Civil, antes dele entrar com os embargos de execução, antes dele garantir o juízo, ele vai evitar essa garantia do juízo, evitar essa possibilidade, porque cá entre nós, muitas vezes vai pesar para a empresa, vai pesar para o executado, ter que garantir o juízo. Então o que ele faz? Ele verificando uma nulidade na execução, ele vai entrar com essa petição de pré-executividade. Por exemplo, numa possibilidade que ele verifica ali uma prescrição intercorrente ou outra ilegalidade, ele não vai precisar se valer necessariamente dos embargos de execução. Ele pode fazer essa petição informando: olha só, Vossa Excelência, antes de mais nada, eu quero deixar claro que existe uma ilegalidade. Antes que essa execução se perpetue, eu quero deixar claro que existe uma nulidade da execução, antes mesmo de falar dos embargos de execução. E, atualmente, o juiz ele vai analisar essa petição, ele vai analisar essa exceção de pré-executividade. Lá no início, há muitos anos atrás, existiam correntes jurisprudenciais que, por não ocorrer a previsão legal da exceção de pré-executividade, os juízes eles não avaliavam a petição, porque não existia essa previsão legal. Aí, com o passar do tempo, mesmo não havendo essa normativização, os juízes eles começaram a analisar e isso ficou muito normal. E como eu disse para vocês, a gente vai encontrar essas possibilidades no artigo 803 do Código de Processo Civil, que é nesse artigo que nós vamos encontrar as hipóteses de nulidade da execução. E por que nós vamos nos utilizar do artigo 803? Porque não tem previsão na CLT. Se não tem previsão na CLT, o que você vai fazer? Você vai aplicar o artigo 769 da CLT. Você lembra do que fala esse artigo, meu amigo, minha amiga? Esse artigo 769, ele fala: quando a CLT for omissa, você se utilizará da regra do Código de Processo Civil. E é por força do artigo 769 que você vai aplicar o artigo 803 do CPC. E veja bem, olha só as hipóteses do artigo 803 que você poderá utilizar na exceção de pré-executividade, ou como alguns dizem, objeção à pré-executividade. No inciso 1 ele fala do título executivo extrajudicial. Quando você verificar que nesse título executivo extrajudicial ele não se encontra de liquidez, certeza, ou não é um objeto determinado, existirá sim a possibilidade de você entrar com essa exceção de pré-executividade. Como é que você vai executar um valor que não é certo? Como é que você vai executar um valor que já não foi liquidado? Você sabe muito bem que na parte de execução nós temos que ter a liquidação. Se não for um valor já claro, líquido, determinado, como é que você vai executar? Uma coisa é quando você, por exemplo, na nossa ação trabalhista, você só ganhou o dano moral, por exemplo. Já é um valor líquido. Ou então, você só ganhou a multa do artigo 477 da CLT. Provavelmente já é um valor líquido, porque é o valor do salário. A multa do artigo 477 ela trata do salário, tudo bem, é um valor líquido. Mas no geral, meus amigos, quando há a procedência do pedido do reclamante, existem vários valores ali a serem compostos
nos cálculos trabalhistas e eles serão liquidados, terá atualização monetária. E o que acontece? Você vai juntar todos aqueles pedidos que foram procedentes, multa do artigo 477, multa do artigo 467, às vezes terão ali cálculos de horas extraordinárias, intervalo intrajornada, intervalo interjornada e outros valores a serem compostos ali na condenação, e você vai ter que liquidar. Existe um procedimento, uma ordem processual ali. Quando se inicia a execução, o juiz ele vai dar oportunidade para as partes oferecerem os seus cálculos, os valores que eles entendem devidos, com base no artigo 879 da CLT. Geralmente, ele abre prazo para o exequente demonstrar o valor dele, depois a parte executada também vai demonstrar o valor dela, aí a partir daí o contador do juiz, ele vai verificar se os valores eles estão corretos. Às vezes tem até que consertar, alguém tem que consertar os valores de liquidação, caso estejam absurdos ali. E após a apresentação da liquidação de valores por ambas as partes, o juiz ele vai homologar, ele vai chancelar, ele vai dizer qual é o cálculo, o juiz ele vai dizer qual é a liquidação que está certa, se é a liquidação do exequente ou a liquidação do executado. Aí ele vai homologar. A partir do momento que ele homologou o valor, ele limitou aquele valor ali. Aí sim o valor ele já está liquidado, aí sim eu sei quanto eu posso executar do reclamado, no caso do executado. E vendo pelo prisma, pelo ângulo do executado, eu como executado eu vou saber qual é o valor que eu devo. É por essa razão que tem que ser um valor já líquido. E se não teve liquidação quando deveria ter liquidação, teve aqui, pessoal, uma ilegalidade. Então, abre-se oportunidade para a exceção de pré-executividade. A outra possibilidade que eu posso colocar aqui também, meus amigos, essa aí é muito comum, a ausência de citação. A citação, meu amigo e minha amiga, ela é provavelmente, se não o ato mais importante de um processo, um dos atos mais importantes. Porque é a partir da citação que você cria aquela relação triangular juiz, autor e réu, ou como nós dizemos aqui na Justiça do Trabalho, juiz, reclamante e reclamado ou reclamada. Como é que eu, como reclamado ou reclamada, como é que eu vou me defender se eu não tive ciência do processo, se não teve citação? Eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu já prestei serviço para uma empresa que o autor citou essa empresa no endereço de um terceirizado. O processo ocorreu, não foi juntada a defesa, até porque não comparecemos à audiência, foi decretada a revelia, até porque em nenhum momento a empresa teve ciência desse processo. Teve cálculo teve sentença a favor do reclamante, teve cálculo de liquidação, teve homologação. Aí, sabe o que aconteceu? O exequente foi lá citar o réu para que o réu pagasse o valor executado conforme o valor liquidado e homologado pelo juiz. O que eu, como advogado da reclamada, eu fiz? Eu verifiquei que a citação foi no local que em nenhum momento a empresa teve filial ou sede. Eu entrei com exceção de pré-executividade, falando o seguinte: excelência, houve um vício de citação, houve ausência da citação. Essa citação, ela foi em uma empresa que não tem nada a ver com a empresa executada.
Sabe o que o juiz fez? Comprovando, logicamente, endereço, comprovei que o meu cliente, que é executada, sempre esteve em determinado local, que não tinha nada a ver com o local da citação inicial. E o que o juiz fez? O juiz anulou todo o processo. Uma execução de 70 mil, quase 80 mil, o juiz anulou todo o processo e falou: cite-se a executada no endereço informado na petição de exceção de pré-executividade. Ou seja, 3 anos depois, o processo voltou lá para o início. Teve que ter audiência inaugural, teve que ter, me dando a oportunidade da juntada da contestação, teve que ter audiência de instrução e julgamento, uma segunda sentença de novo, e ainda está iniciando-se mais uma vez a fase de liquidação de sentença. Tudo por força da petição de exceção de pré-executividade. Como eu disse, uma outra possibilidade, meus amigos, de exceção de pré-executividade é aqui no inciso 3º do artigo 803, iniciada a execução antes da condição ou antes do prazo legal. Como é que eu vou executar se ainda estiver na fase recursal? É uma outra possibilidade de você entrar com exceção de pré-executividade. Tem uma regra no Código de Processo Civil, meus amigos, que ele fala o seguinte: existe uma coisa chamada execução provisória. Você pode, para você tentar adiantar o seu processo, você pode ir iniciando a execução provisória, mas a lei fala até a penhora. Até a penhora. Então, tenha certeza disso. Você não vai conseguir penhorar se ainda, mesmo que seja uma execução ainda que provisória, se ainda não foram realizados os atos que têm que ser executados. Se não tiver liquidação, se não tiver homologação, percebe? Voltamos para essa questão de homologação e de citação. Então, são essas possibilidades que a gente pode impugnar uma execução através da exceção de pré-executividade. Aqui, prescrição intercorrente é uma outra possibilidade. Após a reforma trabalhista, parou com aquela discussão: cabe prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho? Não cabe prescrição intercorrente. O STF diz que cabe, o TST diz que não cabe. Nós já conversamos sobre isso. Nós já tecemos esse comentário, essa discussão, já está pacificada as possibilidades de prescrição intercorrente. Então, cabe sim prescrição intercorrente. Você quer saber mais sobre esse tema de prescrição intercorrente? Vá lá no vídeo que nós conversamos sobre prescrição. Aí você vai ver lá prescrição bienal, prescrição quinquenal, prescrição intercorrente. Convido vocês a dar uma assistida nesse vídeo. E, havendo a existência de prescrição intercorrente, você pode muito bem fazer uma petição de exceção de pré-executividade e levantar essa questão. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.